Trabalho como coordenadora pedagógica na escola pública municipal e trabalhei como professora universitária durante 9 anos. Estamos dando 2 anos sabáticos aqui de descanso. E estamos trabalhando com a psicopedagogia e psicanálise no consultório. E fomos chamados por Deus para trabalhar no ministério, que eu digo que eu trabalho no Ministério da Conservação. O meu esposo, Roberto Alcântara, ele trabalha no evangelismo, né? De pregar e anunciar e dar estudos bíblicos. E aí eu falo para ele, eu trabalho na conservação, né? Porque não adianta ganhar almas, entra no tanque, sai dele e passa pela porta e não volta. Então a gente precisa do Ministério da Conservação, que auxilia através do discipulado, que os irmãos permaneçam unidos em Cristo Jesus. E quando eu falo os irmãos e irmãs, não é só os recém-batizados não, sabe? Porque chega um momento da altura da nossa vida, que se nós não estivermos alicerçados na rocha, segurando firme a mão de Jesus, a gente pode desvalecer e se desviar do caminho que leva para a vida eterna. Nós tivemos, até sábado passado, nós tivemos o privilégio de ser o último sábado do mês de fevereiro, né? O último dia dos 2 meses de início do ano. Vamos começar agora a entrar no 3º mês, quer dizer, vamos entrar no 3º trimestre de 2026. E eu sempre digo que no início do ano nós precisamos ser egoístas. Ser egoísta é bom? Ser egoísta é bom, agora depende do seu egoísmo. E a gente precisa ser egoísta no início do ano. Como assim? Nós tínhamos antes, era 10 dias de oração e 10 horas de jejum e mais oração. Então era 10 dias de oração, 10 horas de jejum e oração. E sempre que eu participo das 10 horas e dos jejuns e das palestras, eu sempre disse que nós precisamos ser egoístas. E agora Deus usa os nossos superiores, os que estão para projetar administrativamente o rumo que a igreja vai tomar, né? Porque nós não somos ovelhinhas desgarradas. Nós temos um pastor que dirige a sua igreja. Então, desde o pastor distrital até o pastor da divisão da União Geral, que conduz a nossa unidade enquanto família. E estipularam que não seria 10 dias de oração. Agora serão, a partir de 2026, serão 10 dias de quê? De clamor. Clamar o quê? A unção do Espírito Santo de Deus. E nós estamos no 1º sábado do 3º mês de 2026. Ainda estamos no início do limiar de 2026. Daqui a pouquinho chega junho, julho, metade do ano. E no piscar de olhos chegamos dezembro. E eu digo para os meus alunos, você sabe qual é o seu futuro mais próximo? Porque nós temos um futuro mais próximo. Projeções a longo prazo, mas projeções a curto prazo. Como é que você quer estar em julho deste ano? Seu futuro mais próximo, você precisa trabalhá-lo. E aí eu falo para os alunos, dezembro, novembro, está bem aí. Começou agora em fevereiro, está bem aí. Como vai ser o seu futuro em dezembro, depende do que você faz hoje.
Se você cumpre as suas atividades escolares, quando for final de novembro, você não está feito louco estudando para fazer recuperação para passar de ano. Porque você fez ao longo do ano seu futuro mais próximo. E o nosso futuro mais próximo é estarmos mais perto do nosso amigo Jesus. E tudo aquilo que é nascido no reino dos céus, ele é nascido e chamado para uma missão. Qual é a missão? Aí quem é desbravador e jovem? E diz, qual é a missão? Resgatar do pecado e guiar no serviço. Essa é a nossa missão. Resgatar do pecado e guiar no serviço. Agora, meus irmãos, como eu vou resgatar alguém? Como eu vou guiar no serviço se eu não sou egoísta para orar por mim? Porque fala do clamor, 10 dias de oração. Você orou por você? Orou por você? Clamou aos pés de Jesus, imbuído do Espírito Santo, dizer: Senhor, olha como eu sou. Olha para o meu interior. A beleza não é a de fora, a beleza é a interior. Olha para mim, Senhor. Olha os meus defeitos, enumera os seus defeitos, enumera as suas qualidades e diz: Senhor, eu estou clamando por mim, porque se eu não estiver imbuída do Espírito Santo, o que eu vou falar? Como eu vou permanecer firme na rocha, segurando a mão de Jesus, se eu não tiver comunhão com o meu Salvador? Irmãos, não adianta salvar o mundo e perder a sua alma. Antes de anunciarmos que Jesus está voltando, precisamos seguir os princípios bíblicos, que é primeiro nos preparar. Não ouvi. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Nos preparar. Eu tenho que nos preparar, eu tenho que me preparar. Eu não posso sair como um soldado que não sabe manejar as suas ferramentas. Eu não posso sair como um soldado que não tem conhecimento teórico nem de vida, de vivencial, para sair para o campo de batalha. Hoje é antecede o Dia Internacional da Mulher. Se você olhar para a igreja e contar quantas mulheres nós temos e quantos homens, as mulheres estão em grande quantidade. Os meninos estão, eu contei, eu vou contar de novo que eu já esqueci. Contar de novo, eu acho que era 9 mulheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, 9 mulheres. E sabe quantos homens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com os adolescentes. Certo? A igreja, ela está sendo mais formada, composta por mulheres, do que composta por homens. E eu não vou fazer alusão à importância da mulher, à ilusão de que se tem um dia que se tira internacionalmente para as mulheres, porque como diz o meu marido, o dia do homem é todo dia, o dia da mulher é todo dia, o dia da criança é todo dia. É bom tirar um dia para lembrar, mas que esse não seja o único dia. Todo dia é de mãe, todo dia é dia de pai, todo dia é dia de avô. E é isso que a Bíblia nos ensina. Cuidai dos seus idosos, cuidai das suas viúvas, cuidai das suas crianças, da sua juventude.
E é todo dia. Mas eu não posso cuidar de ninguém se eu não cuido de mim mesma. E eu vou sempre fazer alusão à escola ou à família, porque é o que está no nosso cotidiano. Quando Jesus esteve na terra, ele usou, como a maioria da época era camponês, agrícola, pescadores, né? Viviam da natureza. Deus usou muito dos exemplos do cotidiano. E eu gosto de usar o nosso cotidiano, que é trabalho, escola e família. E nós precisamos cuidar de nós para poder dar ao outro aquilo que nós temos. E eu sempre digo, quem estuda ou vai prestar concurso público e não estudou, não ouviu, não prestou atenção na aula, não tirou tempo para estudar, aí chega e diz assim: professor, eu vou orar para o divino, eu vou orar pelo Espírito Santo aqui, ora por nós, a senhora é crente, é adventista, ora por nós aqui para que o Espírito Santo nos dê uma boa prova. Eu digo, eu não vou orar por ninguém. Eu digo mesmo, não vou orar. Cada um fez a sua parte, porque não adianta eu orar, pedir para o Espírito Santo te lembrar algo que você não tem. Porque o Espírito de Profecia diz que vai nos lembrar daquilo que a gente estudou. Se eu não estudei, o que o Espírito Santo vai lembrar a gente? Nada. Eu posso orar e ele não vai lembrar nada. Como eu vou sair para o campo e pregar o Evangelho se eu não estou familiarizada com a palavra de Deus? E nós tivemos sábado passado a parábola das 10 virgens, não é? E aí eu estava falando lá na igreja do Novo Horizonte de manhã. E qual é a igreja que eu estava à tarde, filha? Porto Belo? Belo Porto, alguma coisa assim. Aí nós estávamos e eu falei, o Espírito Santo, ele é dado a cada um individualmente. Individualmente. O que está, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu sou o recipiente do Espírito Santo de Deus. O óleo, que é o Espírito Santo na minha vida, ele é derramado de acordo com o meu clamor, com o meu buscar, e eu deixar o Espírito Santo realizar a sua obra em mim. E cada um de nós tem a unção do Espírito Santo aí, o seu óleo no seu corpo, na sua mente. E nós podemos, a parábola das 10 virgens é a parábola do tempo do fim que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quem são as prudentes e as imprudentes. Na minha Bíblia, na Ferreira de Almeida, diz as loucas. Eu não gosto de loucas. Eu prefiro as imprudentes. Mas no fritar dos ovos é loucura mesmo, né? Estavam lá todas esperando a volta de Jesus. E estavam todas elas imbuídas do Espírito Santo de Deus através do azeite da sua lamparina. Agora me diz, as 5 virgens prudentes, quando as imprudentes pediram um pouco do seu óleo, elas deram? Sabe por quê? Porque elas foram egoístas. Egoístas. É o que a gente tem que ser. Egoístas. O meu óleo, eu não posso passar para o outro, eu não posso derramar o meu óleo no outro. É só Deus, através do Deus Espírito Santo, que derrama o óleo em nós. De acordo com o nosso clamor, com o nosso pedir e o nosso agir com o Espírito Santo. Eu não posso dar o meu óleo a ninguém. Quem está com pouco óleo vai buscar, vai clamar, vai deixar o Espírito Santo agir.
A única coisa que eu posso fazer é que, ao estar imbuída do óleo do Espírito Santo de Deus, eu falar, eu ajudar, eu ir junto, clamarmos, ir juntos auxiliar uns aos outros no caminho que leva ao céu. Mas eu não posso dar o meu óleo, porque ele é individual. É de acordo com o meu buscar. É o meu buscar. E isso a gente precisa ser egoísta. 2026, início do ano, reflexão de tudo que nós fomos e tal. Alguns fazem, outros parece que não faz nada, né? Toca a vida como não tivesse um objetivo. Mas a maioria foca. E os 10 dias de clamor e de jejum e oração nos ajuda a sermos egoístas, para ter um tempo para orar por nós, para orar também pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos irmãos da igreja, pelo trabalho missionário, para os irmãos e irmãs que a gente não conhece, mas que o Espírito Santo irá nos colocar na vida delas no decorrer de 2026, para sermos usados como instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Mas eu não posso deixar de orar e clamar por mim mesma. Eu não posso. Porque o que eu vou falar, o que eu vou repartir, como eu vou vencer as ciladas do inimigo se eu não tirar tempo para me consagrar, para buscar a unção do Espírito Santo, para dizer: Senhor, olha, eu tenho dificuldade nisso. Não estou pedindo para me mandar aprovação, eu estou pedindo que o Senhor limpe o meu caráter disso aqui. Me ajuda a vencer as minhas debilidades de caráter. Irmãos, quando Jesus esteve à terra, ele pediu para os seus discípulos, mais chegados que um irmão, a se retirar e orar, especificamente por ele. E eles orarem por eles, que a aprovação estava às portas. Jesus veio, faltavam poucas horas para ele ser preso. Ele foi preso, ele passou na tumba, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, com os que o acompanhavam mais próximo, e passou 40 dias preparando os discípulos e os irmãos e irmãs da época, e foi ao céu. Quando foi ao céu, o que ele disse? Eis que virei outra vez, da mesma maneira que me viste subir, e vou lhes mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. Porque na pessoa de Jesus, humanamente falando, ele não podia estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, Deus, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e atender a nossa necessidade individualmente, não coletivo, individualmente. E aí, quando Jesus foi ao céu, diz que ia mandar o Consolador. O que os discípulos e os outros irmãos e irmãs fizeram? Já saíram para proclamar que Jesus ia voltar? Não. O que eles fizeram? Oraram e clamaram a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Oraram, jejuaram, entregaram o seu coração a Deus, examinaram as Escrituras, tiveram um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus. Aí sim, eles foram pregar que Jesus breve voltará. Em uma fala, 5.000, em outra fala, 3.000. E a Bíblia diz, o Espírito de profecia,
que o evangelho do reino foi pregado a toda a nação naquela época, para nos dar a certeza que no tempo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo vai guiar na pregação do evangelho para toda criatura, raça, tribo, povo, língua, não importa, vai chegar. Não quer dizer que vão aceitar, mas vão ouvir falar do amor de Jesus restaurador. Nessa manhã, eu comecei que horas, filha? Então eu tenho 10 minutinhos. O irmão falou que termina às 11h30, 10 minutinhos. Tá? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Amém ou misericórdia? Vou aguardar um pouquinho. Quem está com a sua criança, um adolescente, uma pessoa mais experiente, que não está com a Bíblia para lê-la, põe do ladinho a sua Bíblia, o que tiver no smartphone, ali para acompanhar a leitura. Amém ou misericórdia? Vamos curvar nossa fronte. Querido Deus, neste momento estamos abrindo a sua palavra. O Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever a tua palavra, seja o mesmo Espírito Santo que nos ilumine na compreensão da mesma. E ao compreendê-la, que o Espírito Santo nos molde a imagem e a semelhança do nosso Deus e nos transforme para agirmos de acordo com a vontade do nosso amigo Jesus. Com a certeza de sermos atendidos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diz aí no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eu conheço técnicas que eu estaria aqui falando e estaria fazendo vocês chorarem, mexendo com as emoções, mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é a nossa adoração de maneira racional. Eu sei porque eu estou orando, eu sei porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sei no Deus que eu tenho crido. Por isso, eu venço as ciladas do inimigo. Porque eu não ajo pela emoção. Em um outro momento a gente pode falar sobre as emoções. Mas hoje é sobre a razão. É a razão. Mesmo doendo, eu faço o que é certo, porque isso é certo. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período, e no consultório, quando a gente está atendendo, é o que mais nós observamos. É a luta interna do ser humano em o que ele quer fazer que é certo, mas o que ele não faz com naturalidade porque ele deseja fazer a sua vontade, não o que é certo. Parece Paulo, né? A dicotomia de Paulo. Mas essa é a nossa realidade. Quando o Espírito Santo habita em nós, começa um conflito interno. E esse conflito interno, meus irmãos, dentro da psicologia e da psicanálise, nós temos o id, o superid e o superego. Eu ia trazer as imagens que eu queria chocar, sabe? Porque a gente aprende com 5 sentidos, mas na próxima vez que eu vier eu vou trazer os slides, porque nós aprendemos das 5 formas, e aqui a gente só está falando, mas aquilo que a gente ouve, vê, grava mais na nossa mente do que só a fala. E quando nós nascemos, nós recebemos um anjo, não é? O nosso anjo da guarda, não é? Mas nós também recebemos um demônio de quebra.
recebemos um domínio. Criancinha pequena de 1 ano, 2 anos, quem é pai aqui sabe disso. Se ela quiser destruir o relacionamento do pai e da mãe, sem ela perceber, ela destrói. Eu não estou nem falando de madrasta e padrasto, não. É pai e mãe que gerou aquela criaturinha, aquele serzinho, aquele reizinho, aquela rainhazinha ali. Ela, se os dois adultos não souberem conversar, ela destrói o casamento. Por quê? Porque ela nasce com a parte científica que todos nós nascemos. Nós observamos, nós tentamos, e se nós acertarmos, nós continuamos e depois melhoramos. Mas se nós observamos, tentamos e erramos, nós vamos continuar observando, tentando até acertar. Ok? E uma criança de 1 ano, ela sabe quem manda na casa. E ela sabe fazer o jogo de botar o pai e a mãe contra para fazer o que ela quer. Por isso a maturidade. Imagina um anjo e um demônio que nós recebemos, que desde que a gente nasce está nos observando. O espírito de profecia, a Bíblia diz que Satanás não sabe o que vai nos nossos pensamentos. Porém, entretanto, todavia, ele não sabe o que você está pensando. Mas ele sabe se você está se deleitando nas que ele coloca na sua frente. Porque quem trabalha com comportamento humano, que analisa o comportamento, eu sei identificar quando a pessoa está prestando atenção, quando ela está ansiosa, quando ela está de fachada, quando ela quer uma coisa, quando não precisa nem ser um estudioso, né? Só com os nossos filhos, o esposo, a esposa, conviveu muito tempo, é observador, a gente sabe. Então Satanás sabe quando ele está colocando pensamentos, imagens, soprando, como diz os outros, né? Soprando, e você está ali se deleitando, porque sua fisionomia muda e depois vem a sua ação. Nenhuma atitude nossa vem antes do pensar. E aí eu digo que o nosso pensar é que nem a vaca remoendo, sabe? Pega lá o capim, remói, volta para dentro, depois ela volta de novo para a boca, remói, até ela praticar. É assim que nós somos os nossos pensamentos. Vem um pensamento sutil, a gente manda embora. Aparece de novo, eu demoro mais uns 2 segundos, depois eu mando embora. Até um momento em que eu alimento, que eu vou estar praticando aquilo que eu estava pensando. E isso aí é um outro tópico para trabalharmos sobre saúde mental. Mas o que eu quero frisar, eu tenho agora 5 minutos, o que eu quero frisar é assim. Nós temos o superego, que é onde Satanás trabalha, sabe? Eu quero fazer e eu vou fazer. Não me importa se você aceita ou não. Eu quero e eu quero satisfazer a mim e eu vou fazer. É aquilo que eu falo que na igreja não tem a síndrome de Gabriela. Qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim. E aí a gente acrescenta, e se quiser que me aceite assim. Quando eu ouço alguém falando a síndrome de Gabriela, eu digo, está fechando a porta do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus diz assim, você nasceu assim, você está assim, mas se você me aceitar e deixar que eu junto com você se modifique, você será a imagem e a semelhança do nosso Deus. E aí vem o ID. O ID é a vozinha do Espírito Santo, que aqui o superego chama a voz dos demônios, sabe? E o ID eu chamo a vozinha do Espírito Santo, que nos regula, que diz, olha, você aprendeu que agir assim é melhor. Você ficar mais calma vai evitar uma situação mais
É onde vem o Espírito Santo te lembrar de música, de sermão, de uma frase, de uma palavra, olhar a natureza e tirar uma lição, sabe? É o ID, a voz do Espírito Santo de Deus. E no meio disso tudo tem o ego. Que aí o ego vai decidir, que fica bem aqui, na fronte, ele vai decidir se ele vai obedecer o superego ou se ele vai obedecer o ID. É aqui. E a gente precisa estar aqui, na nossa tomada de decisão, porque Deus quer o nosso sacrifício vivo, mas sendo racional, não emocional. O emocional, hoje eu choro, hoje eu suplico e amanhã eu esqueço. Até que alguém mexa de novo com as minhas emoções e eu prometo e não cumpro. São as promessas que a gente faz e não cumpre, porque não tem uma base racional. E quando nós encontramos o Espírito Santo de Deus, a briga é interna, meus irmãos, entre o superego e o id, entre os demônios e o Espírito Santo falando na sua mente continuamente. Mas só tem um detalhe: a decisão é minha. O demônio não pode te arrastar, bem que ele quiser, sabe? Mas ele não pode te arrastar. Ele faz você caminhar com os seus próprios pés para ir lá para o lodo. Jesus, o Espírito Santo, ele não força, mas ele está à porta batendo para poder entrar. E ele não entra pela fresta. Eu já vi alguém falando, nem que seja uma frestinha. Quem entra pela frestinha é o demônio. O Espírito Santo entra pela porta que você e eu abrimos. E quando a gente abre e deixa ele fazer a limpeza, nós somos renovados de vida, meus irmãos. Quero terminar com o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler na linguagem de hoje. Vocês me permitem ler na linguagem de hoje? Provérbios, capítulo 4. Exato. Exatamente, meu irmão. Espera aí, antes de eu ler o Provérbios 4, 23, abra e só vira um pouquinho mais a folha. Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Tem algumas coisas, meus irmãos, que eu preciso descobrir ao estudar a Bíblia, que é a nossa regra de fé, qual é aquela que melhor fala para eu entender. Então, eu tenho 5 Bíblias. Então, vocês viram lendo agora, eu li na Ferreira de Almeida, porque o culto racional, eu gosto dessa palavra. Se eu ler na linguagem de hoje, não fala culto racional, fala outra palavra, e não chega o objetivo principal. Mas, quem abriu aí em Provérbios capítulo 8, verso 14, lê na sua Bíblia aí, em voz alta para nós.